Glória a Deus, você pode se assentar. Cumprimento a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor. Que Deus continue falando aos nossos corações, trazendo esperança aí para a sua vida. Nós estamos pregando aí nas terças da esperança, até que Ele venha, cuide. Pastores pregaram aí sobre cuide sua vida espiritual, cuide seu corpo, cuide seus recursos. E hoje nós falaremos sobre cuidar das emoções. Nosso intuito de forma alguma é que você se constranja a falar desses assuntos, que algo que mexa com você, mas nossa vontade, o desejo do nosso coração como equipe ministerial é te encorajar, é te impulsionar a viver o melhor de Deus, é te mostrar que existe um caminho conforme a palavra de Deus. E também para celebrarmos, para adorarmos ao Senhor, para nos entregarmos, que como cantamos aqui, logo eu, logo você, um pobre pecador, e pela misericórdia, a graça e o favor de Deus, nós podemos viver os planos do Senhor. E nada é impossível para o Senhor. Então que essas séries continuem edificando a sua vida, que essas mensagens continuem falando ao seu coração, e você possa viver uma vida em abundância, uma vida como nos mostra o Senhor Jesus. E pensando nesse tema de cuidar das emoções, quando nós vamos falar sobre esse assunto, talvez você pense que as pessoas que lidam com emoções e facilmente têm uma vida tranquila com esse assunto, uma pessoa que é fortalecida, uma pessoa aí que é madura, alguém que é feliz, alguém que é bem-sucedido, digamos assim, já alcançou a sua estabilidade financeira, já alcançou ali a sua liberdade financeira, e então essa pessoa que sabe lidar com problemas, sabe resolver situações, é a pessoa que tem a sua família ali bem bonita, como aquelas fotos de tampa de margarina, é uma possibilidade que você pense que essa pessoa, sim, ela alcançou ali uma forma de saber lidar com as emoções. Só que o que também pega para nós é que existe aí uma rede social onde tudo é perfeito. Uma rede social onde todo mundo posta vários lugares maravilhosos, vários passeios divertidos, várias comidas gostosas, uma vida que parece que não tem coisas ruins. E também nós corremos o risco de achar que essa é a realidade, essa é a verdade, essa é aquilo que as pessoas demonstram, é o que realmente é. E aí nós vemos coisas que do nada elas desmoronam, famílias que do nada elas se dissolvem. E era tudo tão bonito nas redes sociais, era tudo tão bonito, andava de mão dada, parecia que tinha uma emoção forte, parecia que cuidava bem das emoções, mas nem tudo é o que parece. Então nós precisamos cuidar das nossas emoções, saber que com as emoções bem cuidadas, de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina, olhando para Jesus, nós podemos abençoar as pessoas que estão ao nosso redor. Quando nós não cuidamos das nossas emoções, nós corremos o risco de acabar punindo as pessoas que também estão ao nosso redor. Acabar punindo as pessoas que não têm, digamos, outras escolhas. Então, como lidar? Como fazer com as nossas emoções? E nós estamos aqui, diante dessa comparação de pessoas que demonstram algumas coisas, diante redes sociais que aparentam algumas situações, e nós estamos aqui como povo de Deus que quer viver o plano de Deus, um povo que quer viver a vontade do Senhor, um povo que entende que no mundo não encontra mais respostas e quer fazer com que o Senhor seja glorificado. O que pode também confundir um pouco a nossa cabeça é esse evangelho da prosperidade, que é mais um conto de fadas. Se você pegar os códigos, se você entender os caminhos, se você entender aí o que faz para ser um bem-sucedido, é muito fácil chegar ao milhão. Vemos várias propagandas desse tipo. E aí a gente começa a entrar num mundo de comparação. A gente começa a entrar num mundo de que nós não somos bons o suficientes. Nós não somos tão incríveis e nós somos bombardeados com todo esse cenário. E o que a palavra de Deus nos mostra é que até mesmo Jesus, ele não viveu num mar de rosas.
Até mesmo Jesus, ele chegou a momentos de aflição em sua vida, onde ele diz: Pai, se possível, afaste de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. Jesus teve as suas lutas emocionais. Jesus tentado no deserto, onde o inimigo chegou com propostas e um banquete desse mundo para ele. E aí ele, olhando para a palavra de Deus, ele sabendo realmente o que Deus tinha para a vida dele, ele não se esbaldou, ele não se aproveitou, ele não quis aquela oportunidade do mal para ele, com as suas emoções fortalecidas. E nós percebemos que nós estamos num mundo cada vez pior. Um mundo maldoso, um mundo onde, às vezes, até se você não cuidar o coração, você fica até pensando por que Deus não é tão bonzinho com você. Às vezes parece que com você ele aperta de um jeito diferente. Às vezes parece que com você o sofrimento é um pouco diferente. Às vezes parece que com você as coisas são mais difíceis. Mas a verdade é que somente você, e se você faz de repente um discipulado, ou tem algum amigo, bem amigo mesmo, você abre seu coração de verdade e só você sabe, ou só quando você compartilha, como que está seu coração quando você coloca sua cabeça sobre o travesseiro. Como está seu coração quando todas as vozes aquietam e como está a emoção nesse momento. E pensando em todo esse dilema, pensando em como viver a vontade do nosso Deus, eu queria compartilhar um texto, pedir para você, por gentileza, abrir a sua Bíblia ou seu smartphone em Provérbios 4, 23 ao 27. Provérbios 4, 23 ao 27. Eu farei a leitura na versão NAA, onde diz assim: de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procede a fonte da vida, as fontes da vida. Afaste de você a falsidade da boca, mantenha longe de você a perversidade dos lábios. Que os seus olhos olhem direito e as suas vistas se fixem no que está diante de você. Faça plana a vereda dos seus pés, para que todo o seu caminho seja reto. Não se incline nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés do mal. Vamos orar mais uma vez, por favor, feche seus olhos. Pai, nós em nome de Jesus te louvamos e te agradecemos. Humildemente eu peço que o Senhor use a vida do seu servo e que o Senhor possa falar aos corações aqui. Homens, mulheres que têm passado por situações em suas emoções, ou até mesmo amigos nossos que têm passado por esse tipo de luta. E nós pedimos, fala aos nossos corações, é o que nós clamamos em nome de Jesus. Amém. O tema desse ano é até que ele venha, cuide. E pensando em cuidar das nossas emoções, o primeiro ponto dessa mensagem é compreendendo a guardar o seu coração. O texto no qual nós lemos, ele diz assim, de tudo o que se deve guardar. Ou seja, ele traz essa ênfase de importância nisso. Guarde bem o seu coração. Guarde bem o seu coração. Não é apenas guardar de qualquer jeito, mas ele dá ênfase nesse, de todas as coisas, guarde bem o seu coração. Porque as decisões nascem no coração. A partir das nossas experiências ou crenças, nós tomamos decisões que afetam todas as áreas da nossa vida. Nossos relacionamentos, eles são edificados ou eles sofrem baseados no nosso coração, como está o nosso coração. Os nossos sonhos, eles nascem no coração. Então esses sonhos ou eles podem se realizar, ou eles podem simplesmente passar. Tudo passando pelo coração. Nós devemos cuidar do nosso coração porque a busca ao Senhor, ela nasce no coração do homem. Quando ele reconhece que dentro de todo coração existe um vazio do tamanho de Deus. E aí então, nasce no coração essa vontade e desejo de buscar ao Senhor. Então é muito importante que guarde o seu coração para que tudo vá bem. Como você pode fazer isso? Primeiramente analisando como está o seu coração. Como eu disse, quando você está sozinho, antes de se achegar nesse lugar, ou até mesmo a luta que foi para vir nesse lugar, a luta que é para permanecer nesse lugar, como está o seu coração? Eu me lembro que um dia, quando eu era adolescente, antes de conhecer ao Senhor, algo que trouxe uma aflição absurda no meu coração foi quando eu entendi e descobri que a morte chegaria para todo mundo. E aí eu acordava nas noites chorando desesperadamente, porque eu não sabia o que fazer com aquilo. Outra vez, uma aflição muito grande,
que tomou conta do meu coração foi quando na juventude eu entendi que os meus sonhos, eles não eram sonhos de Deus. E às vezes os meus sonhos eram apenas desejos e deslumbre de um moço que ainda não sabia nada da vida. E que tudo custava, tudo tinha um preço, que tudo era diferente daquele mundo de pensamentos e possibilidades que a gente imagina. Então, eu conheci possibilidades de aquietar o coração, de trazer uma distração ao coração. Foi uma porta que abriram para um mundo de bebidas, drogas, festas, e ali por alguns instantes e minutos era o meu refúgio, era a minha distração para aquietar meu coração e tranquilizar minhas emoções. Todos nós temos essa possibilidade de fugir para o lugar errado, mas nós entendemos que existe um lugar de presença de Deus, existe um lugar de quietude da alma, existe um lugar onde a resposta chega e onde todo o turbilhão ele para, que esse lugar é na presença de Deus. Quando eu vi essa voz de Deus chamando, quando eu vi que o Senhor na sua palavra ele tinha resposta para todas as inquietações do meu coração, eu falei, eu quero esse Deus e não quero só por um momento. Eu quero viver intensamente, eu quero viver tudo que o Senhor tem. E a vida continua. Lutas, pensamentos, e eu encontrei esse que trouxe paz. Às vezes, como povo de Deus, nós podemos enganar que nós queremos viver os sonhos de Deus. Nós queremos viver os planos de Deus. Nós queremos viver a vontade do Senhor. Só que às vezes nós não nos preparamos ou nós pensamos que vai ser, como eu disse, um mar de rosa. Eu compartilhei esses dias que o nosso sonho como família era ter um filho. E aí hoje nós estamos vivendo esse sonho. E eu falei que sonho que precisa de maturidade para viver. Porque ele chora, ele não deixou dormir, ele está usando um monte de fralda, está deixando a gente bravo. Eu falei, mas o que é isso? É sonho de Deus? Eu falei, existe um preço para a gente viver o sonho de Deus. Às vezes você tem clamado, tem pedido para viver o sonho de Deus. Só que quando chega a aprovação e chega o preço, a gente desespera. Então, fique atento, guarde seu coração. Analise e pense onde você precisa vigiar. Aonde você precisa analisar aí que situações de lugares, existem pessoas, existem filmes, músicas, que Deus já falou no seu coração, que não deve mais ser algo que alimenta o seu coração. E às vezes nós continuamos, às vezes nós permanecemos nesse lugar, porque nós escutamos aqui que nós somos filhos de Deus, nós escutamos aqui nesse lugar que nós somos uma bênção, que você é amado, que o Senhor tem planos maravilhosos para a sua vida. Nós escutamos aqui que o Senhor tem o melhor para nós. E lá fora nós paramos e às vezes nós escutamos. Está muito cedo para você levar Deus tão a sério. Está muito cedo para você ir nessa festa do milho, servir, ajudar com alguma coisa. Calma. Depois você se compromete por um tanto. E às vezes esse é o problema. Quando nós damos lado para as duas vozes. Se não for a voz de Deus que ganha nessa luta, que ganha de falar mais alto e você abafar as outras vozes, às vezes você vai achar um motivo para sair desse lugar. Você vai achar um motivo para não viver mais com Jesus. Então, escute a voz do Senhor, escute o que o Senhor está mandando parar e o que o Senhor está mandando investir mais tempo. Será que agora não é hora de se envolver na obra, se envolver no serviço, falar com o pastor Geber, falar em onde pode servir? Quem nunca participou de um arrancadão de milho ou de um mutirão, você não sabe o que é um cansaço para a glória de Deus. Você chegar ao final daquilo cansado, você tomar aquele banho agradecendo ao Senhor, porque você cansou em algo que realmente vale a pena e faz sentido. Jeremias 17, 9 e 10 fala assim: o coração é mais enganoso de qualquer outra coisa, é doença incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta e de acordo com as suas obras. Portanto, meu irmão, guarde o seu coração. Para cuidar das suas emoções, guarde o seu coração. Tudo que é manifesto na vida exterior, ela nasce no interior. Ninguém se afasta ou se torna um grande homem de Deus e uma grande mulher de Deus de uma hora para outra. Guarde
o seu coração pensando em cuidar das suas emoções. Compreendendo essa importância, o segundo ponto, para que você cuide das suas emoções, se afaste de toda maldade. O texto diz assim no versículo 24 e 25, afaste de você a maldade da boca e mantenha longe de você a perversidade dos lábios. Que os seus olhos olhem direito e que as suas vistas se fixem no que está diante de você. Pensando em cuidar bem as nossas emoções, o texto fala para nos afastarmos da maldade. O texto fala também sobre coração, boca, lábios, olhos e pés. Quando ele fala sobre o coração, ele fala que do coração procede as fontes de vida. Ele fala para afastar da nossa boca toda a falsidade, de toda a perversidade dos lábios, que os olhos possam manter fixos naquilo que está diante de nós e que os nossos pés se afastem do mal. O nosso corpo, ele vai nos levar numa conduta de uma vida emocional saudável. Se nós estivermos olhando para aquilo que é a recomendação da palavra de Deus. No Salmo 119, nós ouvimos sobre bem-aventurados. E bem-aventurado é uma pessoa que é mais que feliz. É uma pessoa que ela é plenamente satisfeita em Deus. Ela é mais do que alegre. E ela também faz essa analogia a respeito de partes do corpo. Eu achei muito interessante quando ele diz no Salmo 119, versículo 2, ele fala, bem-aventurados que guardam os seus testemunhos e buscam de todo o coração. É o corpo respondendo ali a palavra de Deus para que as suas emoções vá bem. Salmo 119, versículo 13 e 43, também tem essa analogia quando ele diz que os lábios tenham narrado todos os juízos da sua boca. E o Salmo, versículo 43 fala, não tireis jamais de minha boca a palavra da verdade. É a palavra de Deus. Que na sua boca, que nos seus lábios possam, em nome de Jesus, ser uma boca que abençoa, ser lábios que edificam. Quando você chegar na sua casa, que você abençoe as pessoas que estão lá. Que você, quando chegar no seu trabalho, você possa edificar as pessoas que estão naquele lugar. Que você não use da sua autoridade, ou do seu poder, ou da sua influência, para poder com palavras destruir, mas possa edificar a vida das pessoas através da sua língua, através da que sai da sua boca. Em Provérbios 18, 21 fala assim, a morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que ama comerá do seu fruto. Que você possa, em nome de Jesus, sair daqui com esperança. A boca não foi feita para falar desgraça. Falar desgraça que eu digo é não falar da graça de Deus. E às vezes nós falamos tanta desgraça que acaba traindo aquilo para a nossa vida. E nós começamos a olhar com os olhos que não são da fé. Nós começamos a contemplar com os olhos da murmuração. Nós começamos a olhar com os olhos da reclamação. Quando nós começamos a olhar somente aquilo que os olhos naturais estão contemplando, ele fala a respeito dos olhos também. Salmo 141, 3, se você tem um problema em relação ao que sai da boca, tem uma recomendação que ele diz, põe, ó Senhor, uma guarda na minha boca e vigia a porta dos meus lábios. O Senhor, ele é interessado em transformar o que sai da sua boca. O Senhor é interessado em fazer com que a sua boca seja uma boca de proclamar verdades, de proclamar aquilo que o Senhor tem para as pessoas que estão ao seu redor. Olhe também com os olhos da fé. Às vezes, você pode olhar para esse lugar e falar, ainda não está pronto. O ar-condicionado não está pronto. O pastor não visitou. A célula me abandonou. Mas ninguém me ligou. Mas falta isso, falta aquilo. Quando ele fala para que os nossos olhos possam fazer parte da vida emocional saudável, é ativar esses olhos da fé. Eu olho para esse lugar e eu não vejo o que falta. Eu olho para esse lugar e vejo assim, pessoas sendo restauradas. Eu olho para esse lugar e falo, está diferente, porque já está com os suportes dos ar-condicionados, tem coisa acontecendo. Eu olho para esse lugar e vejo jovens chegando, crianças sendo edificadas, pessoas sendo restauradas, apesar de nós, mas Deus é que tem um compromisso com essa cidade, tem usado essa igreja. Eu olho e vejo células que vão ser abertas em novas casas, pessoas se posicionando em Jesus com os olhos da fé. Eu consigo ter esperança, porque se nós com os olhos da fé não tivermos esperança e não olharmos para Jesus, o que resta?
Nós ouvimos palavras nesse púlpito aqui a respeito de uma igreja saudável que cresceria muito. Muito. E alcançar várias e várias almas aqui nessa cidade. E o meu desejo é que você possa fazer parte disso. Que você possa com seus lábios, que você possa com os olhos da fé, contemplar o que Deus tem feito e viver esse sonho conosco. Mateus 6:22, ele fala assim: a candeia do corpo são os olhos, e os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Que você se afaste de todo mal, e que isso reflita nos frutos daquilo que sai da boca, nos frutos daquilo que você tem colocado diante dos olhos. E por fim, cuide das suas emoções, além de compreender a importância de guardar o coração, além de se afastar de todo mal, compreendendo, permanecendo no caminho do Senhor. O versículo diz assim, faça plana a vereda dos seus pés, para que todos os seus caminhos sejam retos, não se incline nem para a direita e nem para a esquerda. Nós cuidamos das nossas emoções quando nós entendemos que o caminho que o Senhor tem para nós não é uma jornada de alguns metros, mas é uma corrida por uma vida toda, é uma maratona até que Ele venha. E o lugar onde nós vamos chegar e esperar é a eternidade. Nós cuidando nossas emoções, permanecendo no caminho, quando nós, como diz ali também no Salmo 119:1, do bem-aventurados irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Onde nossos pés estão nos levando? Pensando no cuidado com as nossas emoções, os nossos pés, eles podem ou nos levar para o centro da vontade de Deus, ou nos levar para um lugar que agrade ao Senhor, ou eles podem nos afastar dos caminhos. E não tem jeito. Depois que você é preenchido por esse vazio do Senhor, o pecado ele não tem mais prazer. Ele é momentâneo, mas logo você se incomoda. Ele é aquilo que é por um momento, mas logo você sabe que aquilo não é o seu caminho, não é o seu lugar. Talvez hoje seja uma noite de retroceder o caminho, de alinhar o caminho, de não ir para a direita ou para a esquerda, mas de manter o seu posicionamento naquilo que o Senhor já falou e já te chamou. Salmo 119, 105, ele fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Não se inclinar para a direita ou para a esquerda é permanecer no centro da vontade de Deus. Eu não digo de uma vida perfeita, mas eu digo de uma vida que é sustentada pelo Senhor. Eu digo que uma vida que tem as suas lutas, mas em todas as coisas o Senhor nos dá ferramenta, o Senhor nos dá suporte, o Senhor nos dá força para continuar e permanecer. O que eu achei muito interessante dessa de permanecer no caminho, pensando em cuidar das nossas emoções, no versículo que nós iniciamos, que é o Provérbios 4, ele começa cheio de promessas de Deus para as nossas vidas. Ele fala assim, que o seu coração retém as minhas palavras, guarde os meus mandamentos e você viverá. Às vezes você está buscando em outros lugares, em outras formas, de uma outra maneira, mas a palavra de Deus, ela fala, guarde os mandamentos e então você viverá. Ele também continua com algumas promessas, dizendo, não abandone a sabedoria e ela guardará você, ame-a e ela protegerá. Ele continua com mais promessas, falando assim, valorize a sabedoria e ela o exaltará. Se você a abraçar, ela o honrará. Talvez você tenha buscado de uma maneira que não é na palavra de Deus, com a sua força, com o seu entendimento, com a sua experiência, mas o Senhor tem esse lugar de descanso, o Senhor tem esse refrigério para a alma, o Senhor tem essa restauração da emoção. E o meu desejo, a minha oração é que você possa contemplar dessa visitação do Senhor, de permanecer no caminho. Por gentileza, eu convido que você fique de pé, nós vamos ouvir uma canção e que durante essa canção você possa falar ao Senhor. Cuide das suas emoções, compreendendo a importância de guardar seu coração. Talvez você tenha deixado seu coração vulnerável e hoje seja o momento de você falar, Senhor, eu tenho deixado meu coração muito exposto a muitas coisas. Me ajuda a guardar meu coração. Ou quem sabe, se afastando de toda maldade. Você permitiu que coisas ruins, coisas que são ruins e não agradam ao Senhor, chegassem próximo de você, da sua casa, e você quer hoje retroceder.
Ou por fim, quem sabe também no último ponto, permanecendo no caminho do Senhor. Você que chega pensando em desistir, as emoções estão difíceis. Hoje o Senhor traz renovo para você. Que você durante uma parte dessa canção possa orar, falar ao Senhor e logo eu quero orar pela sua vida. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Se é esse o seu desejo, eu queria, por gentileza, peço, coloca a mão no seu coração, deixa eu orar pela sua vida. Senhor, nós estamos aqui clamando um coração como o do Senhor. O Senhor sabe o quanto tem sido lutas nas áreas emocionais, o quanto Satanás tem tentado, ó Deus, nos afastar do caminho, o quanto Satanás tem tentado, ó Deus, não permitir que com a sua graça a gente guarde o coração. O inimigo tem tentado, ó Deus, nos afastar do caminho. E eu quero clamar em nome de Jesus, Santo Espírito de Deus, que essa paz que nós só encontramos na sua presença possa visitar a vida desse irmão, possa visitar a vida dessa irmã hoje. Que ela possa, esse irmão possa, em nome de Jesus, sair daqui renovado, sair daqui restaurado, sair daqui, ó Deus, sabendo que vai dormir, amanhã cedo a misericórdia se renove, um novo dia para nós proclamarmos do seu evangelho, para nós falarmos o quanto o Senhor é maravilhoso e bom. É uma oportunidade, Senhor, e que todos possam sair com essa alegria no coração, que as nossas expectativas e descansos possam, em nome de Jesus, serem encontradas pelo Senhor, e que no Senhor a gente possa sair daqui revigorado, com as emoções saudáveis e fortalecidas na palavra do Senhor, Deus. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.